Shalom, povo de Deus. Shalom, peuple de Dieu. Que Deus vos abençoe Que ricamente. Dieu vous bénisse richement. Ok, estamos aqui para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ok, nous sommes ici pour annoncer l'évangile du Seigneur Que Jésus-Christ. a Bíblia nos diz, La Bible nous dit, a alegria se encontra nesta palavra. la joie se trouve dans cette parole. Razão pela qual que se encontramos aqui C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, unidos nesta tarde. unis cet après-midi. Ok. Antes de tudo, gostaria de me apresentar. Avant de tout, j'aimerais bien me présenter. Me apresento como vosso bem amado, Et je me présente comme votre bien-aimé, Simba Talamaco. Simba Talamaku. Sou jovem ministro Je suis un jeune ministre do reverendo du révérend Pastor Boaz. Pasteur Boaz. Ok. Agradeço ao meu Deus Je remercie mon Dieu e agradeço também ao nosso Pastor Boaz. et je remercie encore notre pasteur Boaz Ok, por ter me concedido mais esses privilégios. pour avoir me concédé ce privilège. Se atrasar de vir, S'il tardait à venir, vamos ler a palavra de Deus. nous allons lire la parole de Dieu. Vamos ler no Mateus capítulo 11, Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 11, no primeiro versículo até no versículo 12. dans le premier verset jusqu'à 12. Lemos em nome de Jesus Cristo. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Aconteceu, acabando Jesus de dar os seus presentes aos seus 12 discípulos, Il est apparu que Jésus, quand il a terminé à donner conseil à ses disciples, e aí começou a pregar e a ensinar na cidade deles. là, ils ont commencé à prêcher dans leur ville. E João Batista se encontrava no carrossel, Et Jean-Baptiste se trouvait dans le carrousel. ouvindo a falar dos feitos do que estava acontecendo. Il a écouté, il a écouté les effets qui se passaient dans les environs. Enviou 2 dos seus discípulos, Il a envoyé deux de ses disciples dizendo: dire, vão até lá, allez jusque-là, perguntam, demandez, será que é aquele que nós estamos à espera? est-ce que c'est celui que nous attendons Ou esperamos outro? ou bien nous attendons un autre? Os discípulos chegaram, Les disciples s'étaient arrivés, perguntaram, mestre, ils ont demandé, maître, somos enviados por João Batista nous sommes les envoyés de Jean-Baptiste para saber se és tu aquele ou esperamos outro. pour savoir si tu es celui que nous attendons ou bien un autre. E Jesus respondendo disse: Jésus les a répondu, a dit, da maneira que vocês ouviram de la manière que vous avez entendu e da maneira que vocês estão a ver, et de la manière que vous voyez, os cegos vê, les aveugles voient, os surdos ouvem, les sourds entendent, os conchos andam, et les boiteux marchent, os leprosos são purificados, les lépreux sont purifiés, os mortos são ressuscitados. les morts sont ressuscités, O evangelho é pregado aos pobres. l'évangile est prêché aux pauvres. É bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Bienheureux celui qui sera scandalisé. Depois dos discípulos João saírem daí, Et pendant que les disciples de Jean ont sorti, ont quitté Jesus là-bas, perguntou ao povo que estava aí, Jésus a demandé au peuple qui était aux alentours, dizendo: il a dit, quem foste ver no deserto? qui est allé voir au désert? Foste ver uma cana? Tu es allé voir une canne. Oh, que foste ver? Oh, qu'est-ce que tu es allé voir? Foste ver homem? Tu es allé voir un homme. Quem foste ver? Qui est allé voir? Foste ver aquelas moças que estás bem vestido, Tu es allé voir des femmes bien vêtues que se escondem nas casas dos reis? qui se cachent dans les maisons des rois. Oh, quem foste ver? Ou qui tu es allé voir? Foste ver profeta? Tu es allé voir un prophète. Se foste ver profeta, Si tu es allé voir un prophète, eu sou mais do que profeta. moi je suis plus qu'un prophète. Amém. Amen. Ok. Estou continuando com a minha pregação, Je continue avec la prédication, ma prédication, com o tema que foste ver no deserto. avec le thème intitulé Qui est allé voir au désert. Ok. Antes de tudo, Avant de tout, vamos orar. nous allons prier. Senhor Jesus Cristo, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, o Criador do céu e a le terra, créateur du ciel et la terre, mais uma vez recebe a glória e a honra, une fois de plus, il reçoit la gloire et l'honneur, porque sabemos que parce que nous savons o melhor vem de ti. que le meilleur vient de toi.
E neste momento, Senhor, Et de ce moment ici, Seigneur, queremos ouvir a sua palavra. nous voulons écouter ta parole. A Bíblia nos diz: La Bible nous dit, o homem não viverá só do l'homme ne vivra pas seulement du pain, mas de toda a palavra que mais il sai vivra de da boca toute la Deus. parole qui sort de la bouche de Dieu. Senhor Jesus, Seigneur Jésus-Christ, certamente sou homem, certainement je suis un homme, afasta-me do et caminho, écarte-moi sur le chemin, tu toma o caminho. et toi prends toi éminence du chemin. A Bíblia nos diz: La Bible nous dit, tudo que vem do homem é mato, tout qui vient de l'homme tue, mas tudo que vem de ti é que mais ce qui vient de Dieu donne la vie. Abre o entendimento espiritual Ouvre l'entendement spirituel de tout un chacun para que esta palavra possa ganhar lugar pour que dentro do cette coração. parole puisse gagner place dans le cœur de tout un chacun. Peço a sua presença no púlpito. Je demande ta présence aussi ici à la chair. E todo espírito que não confessa Et o seu nome, tout esprit qui non confesse ton nom, que seja longe em nome que de soit Jesus distance Cristo. au nom de Jésus-Christ. Amém. Amen. Ok. Aonde que nós acabamos de ler? Là où nous avons lu, No Mateus capítulo 11, dans Matthieu chapitre 11, aí vimos que o Jesus Cristo là nous avons vu que Jésus-Christ, estava com seus 12 discípulos. il était avec ses 12 disciples. E ele estava lhes ensinando. Il était là pour E enseigner. estava lhes dando instruções. Il donnait les instructions. E daí partiram Et là, ils sont partis às cidades deles. dans leur ville. Mas antes de ir, Mais avant d'aller, ele estava ensinando. mais lui, il enseignait. Talvez quando vamos chegar lá, Peut-être quand nous allons arriver o là-bas, nosso objetivo de lá notre objectif, é salvar as almas. c'est sauver les âmes. Mesmo se alguém vir Même si quelqu'un venait, te abusar, et peut-être tenter de te faire de quelque chose, você não lhe incomoda. mais toi, tu ne seras pas effrayé. Porque aquelas pessoas que precisam mesmo que sejam salvas, Que ces gens-là qui veulent les salir, a razão pela qual raison pour laquelle, eu gostaria de dizer uma coisa, peut-être je veux dire quelque chose, porque temos pai, parce que nous avons un père, temos mãe. nous avons une maman. A mãe quando manda o seu filho, Et il y a des mamans quand ils envoient leur fils, e ainda não lhe dá instruções. mais ils ne donnent pas encore les instructions. Por isso que acontece, C'est pourquoi il arrive parfois, mamãe desde que mandou o filho, et depuis que l'enfant a été recommandé, ainda não voltou. elle ne vient pas rapidement. Porque não lhe dá instruções. Parce que la maman ne l'a pas donné les instructions. Antes que a mãe manda um filho, Avant que la maman puisse envoyer un enfant, primeiro deve lhe ensinar. premièrement, doit lui donner des instructions. Meu filho. Mon fils, Eu estou a te mandar. moi je t'envoie, Aonde que você vai ir? là où tu vas, Se você vai te abusar, s'il y a quelqu'un qui peut te menacer, não responde. ne réponds pas. Foge daí. Et puis tu dois fuir. Ou volta em casa. Viens et rentre à la maison. Mas as mães de hoje Mais les mamans d'aujourd'hui, não ensinam as ils crianças. n'enseignent pas les enfants. Quando eu quero mandar, S'il veut envoyer ou logo manda. il envoie bon. E depois acontece que a criança quando está Après, vindo, quand l'enfant revient, já lhe alejaram. ils l'ont blessé. Porque a mãe não lhe ensinou. Parce que la maman ne l'a pas enseigné É avant de onde que partir. Jesus Cristo nos mostrou C'est là-bas où Jésus-Christ nous montre que antes que ele avant que eux ia para pregar, vont au champ de la prédication, aos seus discípulos, et ses disciples, ele nos deu instruções. il a donné d'abord les instructions. Lhes ensinou. Il les a enseignées. Quando vamos chegar Et aí, quand vous arriverez là-bas, de que maneira que nós de podemos quelle manière que começar? vous allez commencer à De prêcher? que maneira que nós vamos De começar? quelle manière que vous allez commencer? A razão pela qual é meu pai. C'est la raison pour laquelle, mon Você frère, que tem filhos, toi qui as des enfants à la não maison, manda o et filho n'envoie pas les enfants antes dele ensinar. avant que tu puisses donner les Não manda instructions. o teu filho N'envoie pas les enfants antes dele dar conselho. avant que tu donnes conseil. Acontece muitas Parce coisas que na rua. dans le chemin, il y a beaucoup de choses. É onde que Jesus Cristo perguntou: C'est là-bas où Jésus-Christ a demandé quem foste ver qui est allé voir no deserto? dans le désert. Foste ver uma casa? Qui est allé voir un arbre. Quem foste ver no deserto? Qui est allé voir dans le Foste ver Qui est allé voir as mulheres que estás bem vestidas, les femmes qui sont bien vêtues, que se escondem na casa dos qui se reis. cachent dans les maisons des rois. Quem foste ver? Et qu'est-ce que tu es allé voir? Foste ver profeta? Tu es allé voir un prophète. Sim, vos digo, Et ainsi je vous dis, eu sou mais que profeta. moi je suis plus qu'un prophète. A razão pela qual C'est la raison pour laquelle que o nosso profeta William Marão Branham notre disse: prophète William Maron Branham dit, muitos que vão na igreja hoje beaucoup de gens qui vont à l'église aujourd'hui, não vão para receber a ils salvação, ne vont pas là-bas pour recevoir les salis, não vão para receber a ils ne libertação. vont pas pour recevoir la libération, Mas algumas pessoas
il y a des gens qui vont à l'église para controlar as falhas pour contrôler les erreurs dos servos de Deus. et les erreurs des serviteurs de Dieu. Algumas pessoas Il y a des vão gens qui vont là-bas para controlar pour contrôler quem veio bem vestido. qui est venu avec, qui est bien vêtu. Algumas pessoas vão Il y a des gens qui vont para là-bas controlar se é bonito. et peut-être l'endroit est tellement belle. A razão pela qual é dessa massa C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, não é o objetivo que nos leva na igreja. ce n'est pas l'objectif qui nous amène à O l'église. objetivo que nos leva na igreja L'objectif qui nous amène à é l'église para que nós seremos salvos. pour que nous soyons sauvés devant notre Dieu. É aonde que nos leva a sair na nossa C'est casa, cela qui nous amène jusqu'à notre maison, até lá na igreja. jusqu'à à l'église. Bem amado, Bien-aimés, certamente, certainement, hoje em dia, aujourd'hui, da maneira que o profeta Branham acabou de nos la explicar, manière de notre prophète vient de nous há expliquer, 3 tipos de classes. il y a 13 types de craintes. Há crente manufaturado Il y a des croyants manufacturés, e há crentes verdadeiros il y a des croyants véritables, e há crente il incrédulo. il y a des croyants incrédules. Esses crentes, Ces 3 types de croyants, do tempo do João Batista, depuis le temps de Jean-Baptiste, eles não iam para ouvir o evangelho, ils n'allaient pas là-bas pour écouter l'évangile, mas eles iam para controlar as falhas. ils allaient là-bas pour contrôler les erreurs. É onde que o profeta Branham me C'est disse: là-bas où le prophète dit, qual é o crente qui est le croyant que pode receber o benefício qui da peut, reunião? qui peut recevoir les bénéfices de la Há réunion. crente real, Il y a un croyant réel, aquele que pode buscar o benefício da reunião. c'est lui qui peut retirer les bénéfices de la O crente real, puisque un croyant réel, ele não vai para controlar as il ne va falhas. pas pour contrôler les fautes, Ele vai il va là-bas para receber o seu Deus. pour recevoir son Dieu dans son cœur. Ele vai à procura da salvação. Il va là-bas pour chercher le salut. Ele vai Il va para là-bas buscar a bênção. pour recevoir les bénédictions de Dieu. Mas alguns crentes, Mais il y a quelques-uns, ils vont là-bas para perturbar pour perturber os filhos de Deus. les enfants de 6 dans l'église. Mas encontra-se mortos. Mais ils sont là-bas comme des morts. Não vão para buscar Ils ne Deus, vont pas là-bas pour recevoir mas Dieu. vão para se unir. Ils vont là-bas pour s'unir. Vão para se unir. Ils vont là-bas pour Na s'unir. igreja não para fazer grupo. L'église, ce n'est pas un lieu pour faire des groupes. Na igreja nós estamos aí L'église, nous allons là-bas para receber a salvação. pour recevoir le salut. E aí ele perguntou: C'est là-bas où il demande, o que foste ver? qu'est-ce que tu es allé voir? Para nós confirmar isso, Pour confirmer ça, vamos ler na brochura nous allons lire dans la brochure o que foste ver no deserto. qui est allé voir, qu'est-ce que tu es allé voir au désert. Foi pregado no dia 1 de outubro Et c'était prêché le 1er octobre de 1956. 1956, Parágrafo 40 paragraphe 40 até 40 e 42. et jusqu'à 41, 42, 42. Aí decide-se hoje. Et là maintenant décide Como foi então em 3 classes? comment c'est réparti en 3 classes. 3 classes diferentes 3 classes différentes no mundo. dans le monde A igreja. et dans l'église. E o crente real Un croyant réel, é verdadeiro. c'est véritable. É assim que o mundo se encontra hoje. C'est ainsi que le monde se trouve aujourd'hui. O mundo incrédulo. Le monde incrédule A igreja é o membro morto. et l'église même est morte. Então, crente real Ainsi, un croyant réel, é verdadeiro. c'est un véritable. Algumas pessoas Il y a des gens, vão à igreja ils vont à l'église para encontrar falhas pour rencontrer les fautes naquela igreja. dans cette église-là. Algumas Il y a pessoas des autres vão para ter qui vont là-bas posição associada. pour pour avoir une position sociale. Ou quem consideraria uma melhor classe? Que celui peut-être tu tu considérerais une meilleure classe. Ou ajuntamento, Peut-être une union, ou outro vão et l'un ou l'autre vont para encontrar paz. pour rencontrer la paix. E outro vão Et l'autre va para encontrar Deus. pour rencontrer Dieu. Algo real. Et une chose réelle. Esses são os quem recebem o benefício da reunião. C'est là, ce sont qui reçoivent les bénéfices de la réunion. E sempre disse que o evangelho produz 3 tipos de pessoas. Et c'est là où je dis que l'évangile produit 3 types de personnes.
o incrédulo, l'incrédulité, crente manufaturado un croyant manufacturé e crente sempre foi assim. et un croyant toujours c'est comme ça. Decide só para que você vai atitude que você tem. Décider et que tu vas amener l'attitude que tu as maintenant. A mensagem que ele pregava, Et le message qu'il prêchait, ora, o mundo não irá para ouvir maintenant le monde n'allait pas pour écouter a mensagem. les messages. Como aquele, eles concordariam hoje Comme ceux qui allaient là-bas, ils pouvaient être en accord aujourd'hui. tanto quando condenaria. Et peut-être ils pouvaient condamner. Então, a mesma coisa, se fosse para aquela mesma mensagem. Et c'est la même chose se fasse dans le même message. Mas não deve ter sido, Mais não deve ter sido nous ne pouvons pas ser, uma mensagem tão ruim. ça ne pouvait pas être un message ruiné. Jesus disse: Jésus a dit, quem jamais nascerá um homem qui pouvait naître un homme até aquele tempo, quem fosse então grande como João Batista. même dans ce temps-là, qui était plus grand que Jean-Baptiste. Jesus provou a sua mensagem Jésus-Christ a prouvé ça son message. e ele disse: Il a dit, foste ver vento tu es allé voir un vent que s'agita, et qui s'agitait. as canas Et peut-être dans les arbres. simplesmente se curva Simplement, ça courbait. a todo ponto de interrogação. À tout, point. João, ele disse: Et Jean a dit, eu vos digo, moi je vous le dis. os que se traz finalmente são de palácios Qu'est-ce qui se traite finalement aujourd'hui na casa dos reis. dans les maisons de rois? Mas ele disse: Même il a dit, quem foste ver qu'est-ce que tu es allé voir? profeta. Un prophète. Se foste ver Si profeta, tu es allé voir un prophète, o João é mais do que profeta. et João est plus qu'un prophète. Amém. Amen. Aonde que nós acabamos de Là ler? où nous avons terminé à lire, O profeta William Maroto. le prophète Branham dit, Hoje há 3 tipos de classes. aujourd'hui nous avons 3 types de classes. Isso começou desde daquele tempo. Cela a commencé depuis les temps anciens. O mundo não ia para ouvir o Le evangelho, monde n'allait pas pour écouter l'évangile, mas eles iam para controlar as falhas. mais ils allaient là-bas pour contrôler les erreurs. Eles iam para controlar. Ils allaient là-bas pour contrôler les erreurs. E Jesus Et disse: Jésus-Christ a dit, aquele et mensagem ce message-là, não foi então ruim. ce n'était pas ruiné. E ele provou a sua Et il a palavra. prouvé ce E message. perguntando: Il a demandé, irmão, frère, quem foste ver? qu'est-ce que tu es allé voir? Quando você vai na igreja onde você Quand tu congrega, vas dans ton église, là où tu qual es é o pris, objetivo que te leva quel lá? est ton objectif qui t'amène là-bas à l'église? Saísse na sua casa, Est-ce que tu sors dans ta maison, chegaste até lá, tu arrives à l'église? qual é o objetivo que te leva lá? Quel est ton objectif d'arriver à Para l'église? fofocar. Tu es allé là-bas pour critiquer? Qual é o objetivo que te leva Quel est lá? ton objectif qui t'amène dans l'église? Oh, crente da mensagem. Oh, croyant de O message. profeta William Le Maroto prophète perguntou: Branham me demande, que foste ver? qu'est-ce que tu es allé voir? Aonde que você congrega? Là où tu fais là où tu pries. Foste ver uma cana? Qu'est-ce que tu es allé voir? Un arbre. Razão pela C'est la qual raison pour laquelle muitos que não recebem o benefício da reunião, beaucoup qui ne reçoivent pas les bénéfices de la réunion, o que recebe o benefício da reunião ceux qui reçoivent les bénéfices de la réunion, é crente real. c'est un croyant réal. Aquele que vai para buscar Celui qui Deus. va là-bas pour recevoir Dieu, Aquele que vai para buscar a celui paz. qui va là-bas pour prendre la Aquele que paix, vai para se humilhar perante a celui qui Deus. va là-bas pour s'humilier devant Dieu. Irmão, Frère, você que sai na tua toi casa qui sors dans ta maison para ir fofocar pour no aller critiquer les gens, você que sai na tua toi qui casa sors dans ta maison para ir controlar as pour falhas dos contrôler les erreurs du serviteur de Dieu. Você estás perdido. Mais toi tu es déjà perdu. Você estás perdido. Toi tu es perdu. Você sai na tua Toi casa. tu sors dans ta maison. Olha só aquela Oh, tu vois qu'on doit, voilà comment Ele il est sabe vêtu. vestir. Il ne connaît même pas vêtu. Oh, olha só essa Oh, igreja. voilà maintenant comment cette église. Mas isso nem tem a ver, não tem nada a ver com Deus. Mais ça n'a rien à voir avec O que Dieu. Deus quer Parce que Dieu sait qu'il é que veut você se et que toi arrepender. tu puisses te repentir. É que você Et sair que toi tu es sorti, escravidão do tu Satanás. puisses sortir dans l'esclavagisme de Porque Satan. enquanto você Pendant que toi, está sempre na fofoca, tu es toujours dans les critiques, está sempre tu es toujours a
criticar de toda maneira. dans les critiques de toutes Meu sortes. irmão, você está perdido. Mais toi, sœur et frère, tu es perdu. O objetivo que nos leva na igreja Notre objectif pour aller à l'église, é para que nós seremos salvos. c'est pour que nous soyons sauvés. É para que nós receberemos a nossa paz. C'est parce que nous puissions recevoir la paix. Et que tu vas là-bas, Dizendo, tu peux dire, ah, este pastor não presta. ah, ce pasteur ici, Mesmo no tempo do João, même au temps de Jean-Baptiste, foi mensageiro que Deus enviou. c'était un messager que Dieu les a envoyés. O mundo disseram, Mais le monde ont dit, ah, esse não. mais celui-ci non. As mesmas coisas hoje C'est les mêmes choses aujourd'hui. está acontecendo nas igrejas. Même aujourd'hui dans les églises, c'est les mêmes choses. Frère, Arrepende, répands-toi. arrepende. Répands-toi. Lembra de que maneira que estás andando. Et imagine de la manière, pense et puis souviens-toi de la manière que tu es en train de marcher. Já não há tempo. Il n'y a plus le temps. Talvez tu estás a pensar que ainda há tempo. Peut-être tu penses que nous avons encore beaucoup de temps. Talvez você estás a pensar que ainda há tempo. Peut-être tu penses qu'il y a encore du Meu temps. irmão, já não há Mon tempo. frère et sœur, il n'y a plus de temps. Procura o Jesus Cristo. Cherche Jésus-Christ qui est ton salut, ton sauveur. Sai na fofoca. Sors dans les critiques. Sai nas dúvidas. Sors dans les doutes. Tira a inveja dentro do teu coração. Il y a encore la haine dans ton cœur. Entrega a sua alma ao Senhor Jesus Cristo. Abandonne ton âme à Jésus-Christ. Ele está à espera de ti. Lui, il est là d'attendre. Não vai para eu ver porque essa igreja é N'allez bonita. pas seulement pour contempler l'église. Non. Nós estamos na Mais igreja nous allons à l'église que nós receberemos pour que nous recevons Christ dans nos cœurs. porque está escrito. Pour qu'elle est écrite. Primeiro busquei o reino de Deus. Premièrement, cherche d'abord le reste te reste. sera dado. Le reste te sera donné. Bem amado, Bien-aimé, talvez você olha. peut-être tu regardes. Oh, o meu vizinho. Oh, voilà mon frère. Ele está bem. Mon voisin est très bien. Mas o profeta William Mais me le prophète Branham me dit, com quem que você se compara? mais toi à qui tu te compares à qui? O profeta William Branham me Le diz, prophète dit, não se compara com teu vizinho. ne te compare pas avec ton voisin. Nem se compara com alguns santos da Bíblia. Ne te compare pas avec les saints de la Bible. Mas se você quer se Mais comparar, si tu veux te comparer, compara a tua experiência com a experiência do apóstolo Paulo. compare ton expérience avec l'apôtre Paul. Vê Et compare ta com a fé foi do apóstolo avec Paulo. la foi de Paul. O que é que você está se Et comparando? qu'est-ce que tu es en train de te comparer? As suas maneiras de reagir. Ta forme de agir. De que forma que você De reage? quelle manière que tu agis? Irmão da mensagem. Les frères du message. Irmã da mensagem. Les sœurs du message. Você diz que eu sou do Malaquias 4. Moi, tu dis que tu te présentes parfois que moi je suis du Mas já Malachi 4. controlaste a sua maneira Mais de est-ce que tu reagir? as déjà contrôlé ta manière de O réagir? profeta William Le Branham prophète Branham me me diz, dit, cristão, un chrétien, se quero reagir, si tu veux Reage réagir, como tu cristão. dois réagir comme Se un chrétien. queres falar, Si tu veux parler, fala como parler santo. comme un chrétien. Se queres fazer, Si tu veux faire, faz como santo. faites comme un Se saint. queres andar, Si tu dois marcher, anda como santo. marchez comme un saint. Se queres falar, Si tu veux parler, fala como santo. parlez comme un saint. Meu amado, de que maneira que você fala? Bien-aimé, de quelle manière que tu parles? De que maneira que você responde o seu De vizinho? quelle manière que tu réponds à tes amis ou à De tes que frères? maneira que você anda? De quelle manière que tu marches? Mesmo se você quer ir no céu, Même si tu veux aller au ciel, deve ir no céu como santo. tu dois aller au ciel comme un saint. Profeta William Branham ele diz, Et le prophète dit, vocês não sabem o tempo que nós estamos a viver. vous ne savez pas le temps dont nous vivons. Sabe o dia que nós estamos a Vous ne viver? connaissez pas le jour dont nous vivons. Este tempo Et ce temps-ci, é o tempo da combinação. c'est un moment de combinaison. Não é para se combinar com a Ce n'est roupa. pas pour se combiner. Mais peu m'importe. O que me Et importa ce qui m'importe, é que a minha et experiência mon expérience junto com a palavra de doit Deus. se conjuguer avec la parole de Dieu. C'est là-bas où Dieu É isso que Deus c'est quer. c'est cela que Dieu Não cherche. imita o teu vizinho, N'imitez pas ton voisin, mas reage como santo. mais agis comme un saint. Fala como santo. Parle comme un saint. Vive como santo. Vivre comme un saint. Ensina como santo. Enseigner comme un saint. Vende como santo. Vendez comme un saint. Seja como... Que é isto? É verdade? É tempo de combinação. Amém? E isto certamente está certo. No alvo, isto é correto. Ouça isto. É verdade. Agora eu lhe direi, o meu irmão, eu não me importo. Se o meu irmão se combinam com
com a minha calça. Peu m'importe si mon frère se combine avec mon pantalon. Calça com meus sapatos. Peut-être mon pantalon avec ma chaussure. Quero que a minha experiência Je veux que mon expérience combine com a palavra de soit Deus. combinée avec la parole de Dieu. É este momento C'est ce moment, de combinação. c'est ce moment de combinaison. E se você quer comparar algum, Si toi tu veux te comparer avec quelqu'un, compare a sua experiência com a de Paulo. compare ton expérience à celui de Paul. Amém? Amen. É isto. C'est cela. É o que necessitamos. Qu'est-ce que nous nécessitons aujourd'hui? De comparar a nossa fé De comparer notre foi com a fé do Paulo. avec la foi de Paul. Na Bíblia, esta é o nosso exemplo. Dans la Bible, c'est là où est notre exemple. Correto? C'est correct. É verdadeiro tempo C'est un véritable temps de combinação. de combinaison. Não tenta comparar-se ao teu vizinho. Ne tente pas de te comparer avec ton voisin. Compare-se com alguns santos da Bíblia. Compare-toi avec quelques saints de la Bible. Se você é santo, Si toi tu es un saint, age como santo. tu dois agir comme un saint. Ei, veste como santo. Et tu dois te vêtir comme un saint. Fale como santo. Tu dois parler comme un saint. Ore como santo. Priez comme un saint. Creia como santo. Croyez comme un saint. Ei, seja em tudo como santo. Et sois en tout comme un saint. Vive como santo Vivre comme un saint. e vai no céu como santo. Allez Amém? au ciel comme un saint. Amen. É onde que nós acabamos de ler. Là où nous venons de lire, Esse é tempo da combinação. c'est un temps de combinaison. Não é para se comparar Ce n'est pas un temps pour se com comparer as coisas desse mundo. avec les choses de ce monde. Bem amado, Et bien aimé, deixa eu te dizer. laisse-moi te dire, Cá neste mundo não há si nada. nous, au monde où nous vivons, Cá neste mundo não há nada. ici au monde où nous n'avons rien, Todas as coisas que nós estamos a ver les choses que nous voyons, é verdade. c'est divin. Se você procura de se comparar, Toi qui cherches de te comparer, compara a tua fé com o de Paulo. compare ta foi avec la foi de Paul. Compara a tua fé com alguns santos da Bíblia. Compare ta foi avec la foi de quelques saints de la Bible. E o nosso exemplo Et hoje notre exemple aujourd'hui, é o exemplo do apóstolo Paulo. c'est l'exemple de l'apôtre É por Paul. isso que o Branham, C'est pourquoi Branham, eu sempre digo, moi je dis, não, non. se a calça não combina com o Si sapato, le pantalon n'est pas combiné avec la chaussure, ça n'importe pas. se o casaco Si la veste não se combina ne com o sapato, ne combine pas avec la chaussure, ça ce n'est pas mon problème. Mais ce qui m'importe, é de se comparar c'est de se comparer minha mon experiência expérience com a palavra de avec la Deus. parole de Dieu. E bem amado, Frère bien-aimé, compara a sua experiência com a compare palavra ton de Deus. expérience Com a palavra de Deus. avec la parole de Dieu. Se queres falar, Si tu veux parler, fala como parle comme un saint. Se você quer andar, Si tu veux marcher, anda como marche comme un Se saint. você vai para vender, Si tu vas vendre au marché, vende como santo. Se você quer conversar, conversa como santo. Mesmo para ir no céu, você deve ir como santo. Mesmo as suas maneiras de vestir, você deve vestir como santo. Amado, já não há tempo. Esse é o tempo que estamos a viver. O tempo da combinação. Não perca com as coisas desse mundo. Não perca com as coisas desse mundo. Arrepende-te. O desejo de Deus é de você se arrepender. É de você se aproximar. Oh, irmão. Talvez você já não consegue mais de procurar Deus. chercher Dieu. Ah, não, estou amarrado. Ah, peut-être je suis bloqué. Realmente, estou amarrado. Je suis bloqué. Eu não consigo mais Je ne chorar. parviens pas à le chercher. Estou amarrado. Je suis bloqué. Por que não tem alguém para me Parce levantar? qu'il n'y a pas quelqu'un pour me soulever. Frères et sœurs, Talvez você se encontre peut-être que tu es dans un lieu Oh, que aí não há luz. et de là, Deus. il n'y a même pas la lumière de O Dieu. profeta Branham me Parce que le disse, prophète Abraham dit, nunca foi o desejo de Deus et ça, ce n'est pas le dessein para de que Dieu. homem para Pour qu'un homme aille en enfer. Mais jamais ça serait. O Deus Que sabe. Dieu se connaît. Você nasceste pecador. Toi, tu es né péché. Você nasceste Toi, pecador. tu es né péché. E ele Et sabe. lui, il connaît. Não é isso que leva o homem. Et ce n'est pas ça qui amène quelqu'un en enfer. Não, eu sou pecador. Peut-être je suis un péché. Então vou no Et inferno. moi, j'irai toujours en enfer. Non, 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 non. Deus sabe que você nasceste pecador. que toi tu
O que leva a pessoa no inferno quelqu'un en enfer, é de você abandonar a luz toi tu abandonnes la lumière e abraçar as trevas. et abraces la É isso aí qui amène que leva a pessoa no inferno. l'homme en enfer. Qual é o Deus que você está a adorar? Quel est le Dieu que tu adores? Qual é o Deus que você está a adorar? Quel est le Dieu que tu adores? Aonde é que você se encontra? Là où tu es. Já se perguntaste? Est-ce que tu t'es déjà Qual é esse Deus que você adora? Quel est le Dieu que tu Bem amado, bien aimé? sabe qual é o tempo que estás a viver? Tu connais quel Já não há tempo. nous sommes dans cette Entrega a sua alma, Senhor Jesus Cristo. âme à Jésus. Você vai dizer: olha o meu vizinho, Voilà mon frère. ele vive bem. Você sabe como é que ele consegue as suas coisas? Comment est-ce qu'il reçoit cette A palavra de Deus diz: parole de Dieu dit, se o teu vizinho ele conseguiu, Ton voisin a réussi. alegra com ele. Mais ça, tu dois être comparé à lui. Não se compara com Mais tu ne ele. peux pas te comparer à lui. Porque você não sabe Parce que toi, tu ne amado, connais pas mon de bien-aimé. que forma que ele Et de recebeu, quelle manière qu'il a reçu ces choses. de que forma que ele De trabalha. quelle chose, de quelle forme qu'il a Compare a travaillé. sua fé Compare ta com a foi fé do apóstolo avec Paulo. la foi de Paul. A sua fé Compare ta foi com a fé do apóstolo Paulo. avec la foi de Porque eu l'apôtre vou te Paul. dizer uma Et coisa: je vais te dire quelque chose. tudo neste Et mundo tout dans ce monde, é vaidade. c'est vanité. Não você descer pecado, Ce n'est pas pour que tu Vas no fasses inferno. et que tu iras en enfer. Não, o que Deus quer Dieu qui veut é de você se et que arrepender, tu puisses te repentir, é de você se et que tu arrepender, puisses te repentir. abandonar as estátuas, abandonner toutes choses, mon frère. abandonar os deuses cegos Tu dois abandonner toutes e se entregar ao Senhor Jesus Cristo, abandonner en Jésus-Christ. porque é verdade. C'est lui qui est le chemin véritable. Ele é a luz, Le véritable lumière. ele é o verdadeiro caminho. C'est un véritable chemin. Vem, ele está te chamando. Il est en train de Oh, meu amado, não dorme, já não há tempo, se arrepende-te. Oh, irmão, eu faço a pergunta: te donner une question. quando você dobra o teu joelho, Quand toi tu t'agenouilles, você dobra o joelho em nome de quem? tes genoux au nom de qui? Em nome de quem que você dobra os seus joelhos? Tu t'agenouilles au nom Quando você está a orar, de qui prie. em nome de quem que você pede? Au nom de qui que tu demandes. Talvez estão se enganando. Peut-être que tu te A manques. falta de conhecimento da Peut-être palavra de manque Deus. de la connaissance de la parole de A Dieu. falta de não se entregar a Deus. C'est le manquement de s'abandonner à Porque se Dieu. você conhece a Parce que si verdade, tu connaissais la vérité, bispo pode te et dizer. personne ne pouvait te mentir. Porque a palavra já foi Porque la parole a été A prêchée, verdade já foi la pregada. vérité a été prêchée. É a razão pela C'est la qual raison pour laquelle, naquele dia ce jour-là, o Senhor Jesus le Seigneur Jésus-Christ, abandonou o seu il a trono. abandonné son trône, Nosso Deus, notre Dieu. ele Il diz: a dit, eu virei moi je uma viendrai forma do filho, d'une forme d'un fils, estarei et convosco je serai avec vous vos libertar pour vous libérer. nas mãos do Satanás. Qual o Deus que você adora? Quel est le Dieu que tu adores? Qual o Deus que você busca? Quel est le Dieu que tu adores? O joelho que você quebra. Les genoux que tu as. Em nome de quem? Au nom de qui? Porque no Filipe está escrito, Dans le livre de Philippe, elle est écrite, capítulo 2, le chapitre 2, versículo 14. verset 14. A Bíblia diz Il dit, que todo joelho tout genou no céu, au ciel, na terra, sur la terre, por baixo da terra, será quebrado em nome de Jesus Cristo. fléchira devant Jésus-Christ. Bem amado, Bien-aimé, se você se encontra num sítio si toi tu peux te aonde que você não recebe a verdadeira palavra, ne reçois pas un véritable sai de lá, sort de là. sai de lá. Jesus Cristo te precisa. Jésus-Christ a besoin de toi. Este não é mais o momento de ficar na Pour le moment de rester La Esse não é sombreté, mais o momento de... ça ce n'est plus le moment d'être dans les distractions. O tempo das estátuas já passou. Le temps de la distraction est déjà passé. Jésus-Christ, Ele foi o Jeová do Antigo il était Testamento. le Jéhovah de l'Ancien Testament. Ele continua a pregar até Il hoje. continue à prêcher jusqu'à Talvez aujourd'hui. você dizer, Peut-être tu peux dire, em que tempo que Jesus pregou? mais quel temps que Jésus a prêché dans l'Ancien Testament? Mes frères, c'est ça. Ele tinha dit, Il a dit, antes que Abraão, avant que Abraham existe, eu sou moi j'ai été déjà o Jeová do Antigo le Jéhovah de Testamento. l'Ancien Testament. Ele C'est lui, é o Jesus Cristo Novo Testamento. c'est Jésus-Christ. Buscar toi, tu peux le chercher. como o verdadeiro teu Deus, Ton véritable você será salvo. sera sauvé. Certamente você será salvo. Certainement, tu seras sauvé. Razão pela qual ele é amado. Pour la grâce de Aonde que você se encontra? Dieu est là. O que é que você foste fazer na igreja? Qu'est-ce que tu vas faire à l'église?
Foste fazer um grupo dentro da igreja. Que tu vas en église pour former un Você sai na sua casa, meu amado. sort dans ta maison, mon frère. Paga o teu Tu táxi. payes ton taxe. Chega até lá. Va à l'église. Começa a fazer o grupo. Tu commences à former. Bem amado. Mon frère, Nós não fomos na igreja para fazer nous grupos. n'allons pas à l'église pour former des groupes. Não fomos na igreja para controlar as falhas do servo de Deus. C'est pour contrôler les erreurs. Não fomos na igreja para controlar que essa igreja é bonito. Contrôler la beauté de l'église. Mas o verdadeiro igreja és tu. Un véritable église. Controla a sua vida. Tu dois contrôler. Controla o seu Tu coração. dois contrôler ton Em cœur. que sítio que você se Et dans encontra? quel lieu ou dans quelle place où tu te Outros places. dizem. Les autres disent, Lá naquela igreja dans cette église-là, estão a cair. ils tombent. Toda hora dançar. Ils sont là-bas singulaires. de Sari. Et c'est la Meu sorcellerie. amado. Bien aimé. Está escrito Mais il est écrit. no Joel. Il est écrit dans le livre de Joël 28. Desculpa. No Joel capítulo 2, versículo 28. Dans le livre de Joël chapitre 2, 28. Ok. No último tempo, Dans le dernier jour, eu derramarei moi je répandrai espírito a toda a carne. mon... Mon esprit à toute chair. Meu irmão, Mon frère. se você não tem visões, Si toi tu n'as pas la vision, se você não sonha, toi tu songes, ou se você não profetiza, ou os dons que você tem não funcionam, les dons que Dieu t'a você não é daquele lugar. fait pas dans ta Você é o filho da águia. Sai daquele lugar. là où tu es. Vem! Combinação. Ça, ce n'est Não se compara com os vizinhos. Ah, não. Ou como vizinho assim. Ou também quero ser assim. Não é desejo do nosso Deus. Não é desejo do nosso Deus. Deus precisa alguém que pode dizer: Senhor, neste momento, não sei onde que eu me encontro. Se você estás aqui, eu preciso de te Je encontrar. vais te rencontrer. Se você precisa, Si tu as besoin, certamente entra nas orações. certainement entre dans la prière. Entra nas orações. Entre dans la prière. Entra nas orações. Entre dans la prière. Não é desejo de Deus Et ce n'est pas le dessein de para Dieu que o homem ir para pour que l'homme aille en enfer. Nunca foi desejo de Et Deus. jamais ça serait le pensée. Et ce ne sera plus le pensée Se de Dieu. ser humano ir no inferno Si quelqu'un va en enfer, porque abandonou o parce caminho, qu'il a abandonné le véritable não chemin, quer aceitar Jesus il ne Cristo como veut seu pas accepter Salvador. Jésus-Christ comme un sauveur. Aí, Là, se você não se arrepender, si toi tu ne te réponds certamente tu irás no inferno. ira en enfer. Porque a vida Parce que la vie se encontra a Jesus Cristo. se trouve dans Jésus-Christ. A salvação Les salis se encontra a Jesus se trouvent Cristo. dans Jésus-Christ. Vamos ler Nous allons na lire mesma brochura que foste ver no deserto. que nous avons lu. Qu'est-ce que Dieu allait voir dans le désert? No parágrafo 60, Dans la- 61. dans le paragraphe 60 61. et 61. Você não pode deixar de ser o que o mesmo que seja. Et toi, tu ne peux pas laisser t'abandonner de faire de ce que tu étais. Pecador. Et tu étais un pécheur. Você não é responsável por ser pecador. Toi, tu n'es pas irresponsable pour être un pécheur. Você é responsável por caminhar pecador. Et toi, tu es responsable de marcher avec les péchés. Aí caminho preparado Là, il y a un chemin préparé para você. pour toi. Mas quanto a ser pecador, Mais pour être un pécheur, você nasceu pecador. mais toi tu es né pécheur. Assim Deus não o manda para o inferno. Ainsi, Dieu ne t'envoie pas en enfer Por ser pecador. pour être un pécheur. Deus manda para o Et inferno Dieu envoie en enfer porque você não se arrepende pour que toi tu ne veux pas te repentir e aceitar Jesus Cristo como o Salvador. et accepter. accepter Jésus-Christ comme ton sauveur. Recusa tomar o caminho Toi, certo. tu renies de recevoir le véritable chemin. Manda-se a si mesmo para o termo. Et toi, tu te conduis toi-même jusqu'au terminus. Você manda-se a sua própria alma Et toi, tu commandes ton propre âme no seu destino dans son destin interno. éternel. Com base no livro Artilho, Base-toi dans le livre avec ça. a sua própria convicções de Deus. Ta propre conviction, la conviction de Dieu. Não ninguém para o inferno. Et personne ne pouvait aller en enfer. Ele nunca mandou Il n'a jamais envoyé. e nunca mandará. Et jamais il n'envoyera. Os homens mandam-se a si mesmo para o Les inferno. hommes s'envoient Pour soi-même. Por quê?
recusa a aceitar o caminho da salvação de Parce qu'il récuse, il refuse de recevoir le salut. Não é aí algumas. Ele não quer que ninguém se perca, nunca. C'est là-bas. Lui, il ne veut pas que quelqu'un aille en enfer. Mas os homens Mais les hommes, preferem o caminho das trevas ils préfèrent de mauvaises voies a caminho em luz. Au lieu de prendre la lumière. A razão disto, quem ele nasceu dessas condições, Et la raison de ça, qui est né de cette condition? não tem nenhum desejo de aceitar a luz. Personne n'accepte de recevoir la lumière. E mensageiro, Et le messager. é eleito, é honesto, honesto, e amado, Et bien aimé, aonde que eu acabei de ler, je viens de terminer de lire. Deus nunca, Dieu jamais, jamais, nunca pensou na vida dele jamais il a pensé que à não ça. vou mandar Et je vais envoyer homem no inferno. quelqu'un en enfer. Nunca foi o desejo de Deus. Je n'ai jamais le dessein de E Dieu. nunca será o seu Ce desejo. sera aussi jamais le dessein de O Dieu. profeta Branham le explica, prophète Branham dit, o homem se manda no inferno, ele l'homme s'envoie en enfer pour soi-même. porque afastou a luz. Parce qu'il s'écarte dans la lumière. Só quero estar nas trevas. Il veut seulement être dans de mauvaises voies. Quero agradar o mundo. Il veut seulement obéir au monde. O homem só quero ver coisas desse mundo. L'homme veut seulement voir les choses de ce monde. Eu só quero vestir Et bem. moi, je veux seulement me vêtir bien. Eu só quero andar bem. Moi, je veux seulement... Elle vivre bien. Não. Aí, Là, sim senhor. oui, là, Todos vestem bem. tous ils sont là-bas bien vêtus. Olha boi de carros aí. Beaucoup de voitures. É bom. Mas não é desejo de Deus. Pas le dessein de O desejo de Deus é de você se arrepender. Toi qui pousses te repentir. Acreditar em Jesus Cristo Parle à Jésus-Christ. como teu Salvador. Ton sauveur. Bem amado, Bien-aimé. arrepende-te. Répands-toi. Arrepende-te. Arrepende-te. Toma o caminho do Senhor. Cherche la voie du Seigneur. Sai nas trevas. Dans la sombreté. Sai nas trevas. De mauvaise voie. Sai na escuridão. Dans le O Jesus Cristo certamente Ele está te chamar. Christ, certainement, il est là pour t'appeler. O Jesus Cristo certamente Ele está te chamar. Jésus-Christ, certainement, il est là pour t'appeler. Meu irmão, Mon frère, talvez você vai dizer, Il va dire, desde então, depuis longtemps, estou a buscar Deus, je cherche Dieu, não estou a ver nada. mais je ne vois rien. Talvez você vai dizer, Peut-être tu vas dire, aonde que eu me encontro, là où je suis, ando doente, et je suis malade, não há salvação. il n'y a plus de salut. Irmão, Frères et sœurs, controla as suas maneiras de ver. contrôlez ta façon de marcher, Controla as suas maneiras de reagir. contrôlez ta façon d'agir, Controla as suas maneiras de ta falar. forme de parler. Controla as suas maneiras de andar. forme de marcher ou de Irmão, frère, se você quer falar, toi qui veux parler, fala como um santo. comme un saint. Porque o profeta Branham ele disse, Abraham dit, quando você já é perdoado dos teus pecados, si toi tu es pardonné pour tes péchés, já não há mais desejo de andar atrás das coisas do mundo. besoin pour le dessein de marcher comme le monde. Você já foste uma nova criatura. Tu deviens une nouvelle créature. Já não há mais desejo Tu n'as plus le dessein ir atrás das coisas do mundo. d'être derrière les choses du monde. Bem amado, Bien-aimé, você que já foste salvo, toi qui étais déjà sauvé, por que você toi qui es rentré encore au monde, a falta de bem material, peut-être manque de biens matériels, a falta de água em casa? ou peut-être manque de pantalons. Não, eu já não estou a vender mais. Oh, moi je ne vends plus, Vou sair, moi je sors, vou ir. et je vais aller. O negócio que eu tinha acabou. Le business, Ce que je faisais, c'est déjà terminé. Mas já perguntaste Deus? Mais est-ce que Jésus t'y a déjà demandé Dieu? Já perguntaste Tu as Deus? demandé Dieu. Já perguntaste Tu as Deus? demandé Dieu. Oh, Deus não pode provar a sua palavra no Dieu meio dos ne peut pas incrédulos. prouver ta parole No meio dos incrédulos. au milieu des incrédules. Merci. Vamos ler a última brochura. Et nous allons prendre la dernière. A brochura, perdão. dans la brochure intitulée Pardon, Parágrafo 36. paragraphe 36. Agora, um homem, quando ele é libertado do pecado, Quand un homme est libéré, ou uma mulher, peut-être une femme, não há mais desejo elle n'a plus le dessein no seu coração dans son cœur de andar atrás das coisas de do mundo. marcher derrière
les choses du monde. ele é gratuitamente Il est perdoado. gratuitement pardonné. Ele se torna nova Il criatura devient une nouvelle créature em Cristo en Jesus. Christ Jésus-Christ. As suas afeições Et ces personnes estão colocadas sont des écoles placées nas coisas que são de cima, dans les choses qui sont de haut. onde o Cristo se assenta à destra de Deus. Là où Christ s'assoit dans ces choses, Ele foi gratuitamente Il était gratuitement liberto. libéré. Ele não tem de andar algum sacerdote que lhe diga, ou Il ne peut plus marcher avec des sacerdotes qui peuvent le dire ceci. alguns ministros, Quelques ministres. quem lhe diga isso. Et qu'est-ce qu'il peut le dire ça? Ele sabe dentro de si Ils connaissent dans l'intérieur de lui, quem de soi-même, está perdoado, il est déjà pardonné. porque aceitou isso. Parce qu'il a accepté ça. Nos termos, Dans le temps, quem Deus lhe enviou através de Jesus Cristo. c'est lui que Dieu a envoyé au travers de Jésus-Christ. Sentimentos estarem livres do pecado. Le sentiment d'être libéré du péché. É aonde que nós acabamos de ler. Quand nous avons terminé de lire, Quando você já é perdoado dos seus pecados, pardonné du péché, já não há mais desejo il n'y a même pas de besoin de estar atrás das coisas do mundo. derrière les choses du monde. Porque tu já foste perdoado Parce que tu as été déjà pardonné. gratuitamente, sem ouro, sem prata, sem nada dar. Pardonné, rien. Foste perdoado Déjà pardonné. e não pode mais voltar Tu ne peux pas revenir a procurar chercher atrás das coisas do mundo. derrière les choses du monde. Trabalhar é bom, Travailler, c'est bon. porque a Bíblia nos manda a trabalhar. commande à travailler, Mas não esquece, mais n'oublie pas, a Bíblia nos diz: la Bible nous dit, mete o Deus em primeiro lugar. place Dieu en premier lieu. Você já és perdoado, Mais irmão. toi, tu es déjà pardonné. Você já és perdoado. Toi, tu es déjà pardonné. Se alguma coisa que te amarrou, S'il y a quelque chose qui te lie que te encore, voltou no c'est pecado, que parce que tu es rentré dans le péché. esse é o momento de você Ça, refletir, c'est un moment que tu dois réfléchir. de você pensar. Tu dois réfléchir. Maintenant, Esse é o momento c'est mon moment ici. de você se abandonar ao Cristo. Le moment que tu dois t'abandonner Esse é o momento de regressar na presença de Deus. à la présence de Dieu. Irmão, abençoa ricamente. Bénissez richement. Acho que acabamos por aqui. Je pense que nous venons de terminer jusque-là. Vamos orar. Nous allons prier. Senhor Jesus Cristo, Seigneur Jésus-Christ, o Criador do céu e a terra, Créateur du ciel et la terre, Deus de graça, Deus de misericórdia, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, o Deus de William e Mario Brana, Dieu de William Aaron Branham, o Deus de Boaz, le Dieu de Boaz, Tu és o Deus, Senhor, dos profetas santos. Seigneur de tous les prophètes. Pai, Père, a sua palavra foi pregada, ta parole vient d'être prêchée. deixamos todo o encargo nas suas mãos. Et nous abandonnons tout entre tes mains. Se alguém se encontra incomodado, S'il y a quelqu'un qui est malade, que a sua cura estará lá. que ta guérison soit auprès de lui. Se alguém que está amarrado para não vir na S'il y sua a presença, quelqu'un qui est bloqué pour ne pas se rendre à l'église, que a libertação estará lá. que la libération soit avec lui. Peço pela fé, Je demande avec foi, abençoa cada um que ouviu esta mensagem Nous qui ont entendu, e abençoa cada um que se encontramos aqui. bénis celui qui se trouve maintenant ici. Abençoa ricamente o seu servo Boaz. Bénis richement ton serviteur Boaz. Peço pela fé em nome do Senhor Jesus